Primeiramente, boa tarde, estamos escutando bem? Certinho? Sim, tudo certinho. Beleza. Primeiramente, agradecer aí pela oportunidade de estar passando um pouquinho do tempo, contando um pouquinho aí sobre esse tema, setor aeroespacial e APT Groups. E, claro, né, muita responsabilidade depois de uma palestra dessa do Manuelito. E, como ele disse, a ideia é trazer um pouco desse contexto e uma perspectiva um pouco diferente do que ele já introduziu aí, do que ele passou. Então, bom, hoje eu vou falar um pouco sobre a APT Groups no setor aeroespacial brasileiro e como que o SOC pode contribuir, né, nesses ataques avançados. Aqui é um pouco dos tópicos que a gente vai abordar aí durante essa apresentação. A gente vai entender o que são os APT Groups, entender um pouco mais do que são eles. Vamos falar dos principais atores de ameaça atrelado a Estado-nação, um pouco da importância do setor aeroespacial, do setor aeroespacial brasileiro. Vamos falar um pouco de ataques avançados, vamos entender exemplos, alguns TTPs de ataques e como que nós podemos se proteger, né? Usando também um pilar importante, que é o SOC. E antes de começar a me apresentar quem sou eu sou o Rodrigo Vasco Rios, aqui na Tempo estou mais conhecido como Rios. Eu sou consultor de segurança da informação, eu atuo dentro do SOC como módulo consulting, no mesmo time de Manuelito. Eu sou apaixonado por aviação, acho que deu para perceber pela minha foto, geopolítica, astronomia e também gosto muito de viajar. Então aqui são um pouco dos meus hobbies, coisas que eu gosto bastante. E claro, esse tema aqui de cibersegurança e aeroespacial é um tema que eu gosto muito de estudar e de aprender todo dia. Bom, vamos começar então. O que é o APT Groups, né? O que são esses carinhas? Ele é uma sigla para Advanced Persistent Threat, que nada mais é do que uma ameaça persistente avançada. Esse termo, né, APT, ele foi criado ali pela Força Aérea Americana com o objetivo de categorizar esse tipo de ameaça, que ela era uma ameaça que tem como objetivo ser uma ameaça ah, duradoura, né? Então, uma ameaça persistente, uma ameaça que realmente ela adentra a corporações, a empresas, e ela fica por muito tempo, porque é muito bem calculado, ela mantém uma persistência no ambiente para que ela consiga atingir o objetivo principal dela, né? Então, eles podem tentar de várias formas, por meses, existe um estudo da ameaça, de quem vão atacar e tudo mais, então por isso que a gente vai entender que, quando a gente falar de APT Groups, a gente vai ter ele muito setoriado, né? Então, quais são os setores que alguns grupos operam, qual o objetivo desse setor, por que tem um viés por trás de um Estado-nação, por exemplo, e, claro, os APTs, eles têm recursos financeiros muito robustos por conta de financiamento, muitas vezes até inclusive ligados a, né, como a gente comentou aqui, de Estado-nação, e possuem habilidades muito interessantes, porque eles têm alta capacidade, altas habilidades, ou seja, eles são muito inteligentes no ponto de vista de ameaça, não aquelas ameaças mais básicas e mais padrões, eles vão realmente estudar o alvo ali, vão entender o objetivo e vão buscar ali encontrar uma vulnerabilidade, uma porta de entrada e se manter persistente. Eles vão usar várias técnicas como espionagem, engenharia social, malwares customizados. A gente vai entender aqui um pouco, vou contar algumas historinhas para a gente entender como que operam esses grupos. E para isso, eu gostaria de trazer uma ideia de timeline aqui, contar alguns pontos, uns tópicos bem relevantes, bem interessantes, para a gente entender um pouco de como funciona e ver que isso não é algo recente, isso é algo que vem de muito tempo, né? Em 1981, então a gente está falando aí de um cenário em Guerra Fria, um desertor da KGB, ele conseguiu fotografar mais de 4 mil documentos relacionados ao KGB e disponibilizou isso para o governo francês, que consequentemente forneceu para os Estados Unidos. E aqui a gente mostra que a espionagem, a inteligência, ela sempre esteve presente, principalmente quando a gente fala no mundo como a gente está hoje, em separação de Estado e nação de acordo com os interesses, né? Então isso dá uma vantagem competitiva para os Estados Unidos gigantesca. Inclusive, nessa lista conte até nome de agentes que estavam no Ocidente operando a favor da KGB. Então, os Estados Unidos tomou posse disso através desse desertor que conseguiu fotografar isso. Então, a gente vê que isso é uma coisa que não é de hoje, então já tem de muito tempo, né? E talvez um dos mais emblemáticos, e esse é muito legal, inclusive o Cabral aí deu vários insights interessantes sobre esse estudo, que é da Stuxnet. Stuxnet é um worm de computador que altamente sofisticado. E o mais interessante desse cara é que em 2010 a gente tem um cenário bem interessante que é os Estados Unidos ele está financiando duas guerras ao mesmo tempo, que é a guerra do Afeganistão e do Iraque. E neste momento o Irã tinha um propósito de fazer o enriquecimento de urânio nos primeiros vieses com a ideia de ser objetivos de energia, mas a gente viu que o objetivo dele, na verdade, era chegar no patamar de ser uma potência nuclear. E, claro, isso para os Estados Unidos, para a hegemonia americana, seria um problema. Então, em conjunto com Israel, os Estados Unidos desenvolve talvez um dos homens mais sofisticados, pensando para a época, que nada mais é do que ele entrava dentro dessas centrífugas de aceleração, né? Porque o urânio tem que ser acelerado ali, já tem uma determinada rotação, para que ele consiga ser aproveitado para uso fim nuclear.
eles conseguem, através desse worm, com que essas máquinas girassem em frequências e velocidades não corretas. Então, isso atrasou em anos em prejuízos bilionários para os iranianos na produção de enriquecimento de urânio. Então, isso aqui é um exemplo. E o mais interessante desse caso é que ele é um caso que um caso bem interessante, porque ele basicamente, quando essas centrífugas, eles estão dentro de um cenário que não tem conexão com a internet. E a partir desse momento, como que o worm chega para isso? Então, eles justamente utilizam o Irã para que esse worm vá se espalhando até chegar em algum funcionário que trabalhasse ali dentro dessas centrífugas para que ele pudesse espalhar para esses computadores. E é legal trazer esses dois casos, porque quando a gente fala de APT Groups, ameaças, né? Então, por exemplo, no caso do Stuxnet, a gente vê que é num contexto de guerra, né? Então, muitas vezes na guerra a gente começa a ver a percepção da segurança muito mais aflorada e das ameaças muito mais avançadas, porque isso é investimento, você tem muitos esforços de pessoas e nações para atingir os objetivos, né? E claro, quando a gente fala de Alan Turing, que hoje em dia é muito interessante porque o primeiro computador sai num cenário, né? O primeiro computador mecânico ele sai num contexto de guerra também, a fim de acabar com uma guerra que foi logo introduzida pelo Cabral no começo do evento aqui, com o objetivo de acabar com a guerra. Então, isso é muito interessante. Outro caso muito emblemático, e esse talvez o mais conhecido por todos, porque é relativamente recente, foi do WannaCry. E do WannaCry é uma coisa bem interessante que acontece, foi um ransomware que todo mundo conheceu, ele criptografou mais de 200 mil computadores ao redor do mundo, atingindo mais de 150 países. Esse ataque ele foi atribuído a um Lazarus Group, que é um grupo da Coreia do Norte, que tem o apoio ali do Estado norte-coreano. E o interessante desse caso é que eles usaram um exploit chamado Eternal Blue. Esse exploit ele foi desenvolvido pela NSA, né, que é a Agência de Segurança Nacional Americana, onde esse exploit foi vazado e utilizado contra, inclusive, vários computadores americanos. Então, a gente consegue ver que os Estados Unidos tinham um exploit para comprometer computadores, não foi, logicamente, não foi publicado, não foi noticiado, mas eles conseguiram ter posse nesse exploit para atacar esses computadores. Por mais que era um exploit que explorava ali, principalmente, vulnerabilidades da Microsoft no protocolo SMB, e a gente percebe a importância da segurança, porque a correção tinha sido feita, mas um mês depois aconteceu esses ataques aí do WannaCry. Ou seja, se o software tem que atualizar, ou talvez aquela percepção de segurança não estava tão aflorada. E um outro caso que é muito interessante, e eu trouxe esse caso justamente porque quando a gente fala do setor aeroespacial e a gente fala de cadeia de suprimentos, é um tópico muito crítico, muito importante, que foi do SolarWinds. SolarWinds é uma empresa que ela sofreu um ataque onde a rede dela de atualização dos agentes foi comprometida. Então, todas as máquinas que possuíam aquele software foram afetadas, né, que fizeram atualizada. E talvez esses foram os mais complexos, né, e prejudiciais aí, olhando para a cadeia de suprimentos, né. Então, imagina, você tem uma empresa que você contrata um serviço, você confia, e de repente ela sofre uma evasão e você tem um software instalado na sua máquina. Então, hoje a segurança ela não olha só para uma perspectiva da minha empresa ali, do que eu estou fazendo. Eu tenho que olhar para toda a minha cadeia de fornecedores, quem são esses fornecedores, se eles são fornecedores confiáveis, se eles estão em aderência com a segurança, se eles respeitam as leis, as normativas, né? Então, isso é bem interessante. E quando a gente fala de atores de ameaça relacionados à Estado-nação, é lógico aqui eu estou trazendo uma perspectiva, olhando um pouco para o setor aeroespacial e trazendo uma perspectiva ocidental, né? No caso do Brasil, a gente sabe que, por exemplo, os Estados Unidos, como eu mostrei, desenvolveu o armas aí, no caso do Stuxnet, então ele também tem vários tipos de atrelado ali ao governo. Mas esses quatro países aqui, China, Rússia, Coreia do Sul e Irã, eles talvez sejam os que estão um pouco antes na corrida desses grupos, dessas ameaças avançadas. São os países, digamos assim, pioneiros e com uma capacidade tecnológica maior do que outros ali que possa aparecer, como, por exemplo, Paquistão, Irã, que já estão hoje aparecendo um pouco mais, mas sim, eles não são tão relevantes quanto esses quatro países aqui. E tem um relatório bem interessante, que é da Sentinel-ONU, onde ele mostra que o custo estimado de um incidente cibernético desses grupos, né, desses tipos de ataques, eles estimam em torno de 1,6 milhões de dólares é o prejuízo médio de um incidente cibernético. Então, para a gente ter noção da perspectiva e do quanto esses grupos podem causar prejuízos financeiros também para a corporação. E também existe um estudo que teve um aumento nos últimos anos de 20% para 40% desse tipo de ataque avançado ali. Então, isso é cada vez mais presente. E hoje, no cenário geopolítico que a gente vive, né, essa dinâmica, ela tende a ser cada vez mais expressiva e mais relevante. E vamos falar então um pouco sobre o setor aeroespacial, né? O setor aeroespacial brasileiro. Por que é um setor importante e é um setor relevante? Para isso, trouxe alguns pontos interessantes. Então, de que o Brasil ele faz colaboração com vários países
somente com relação ao setor aeroespacial. Ele desenvolve tecnologias, principalmente algumas tecnologias que são desenvolvidas 100% em solo nacional. Existem pesquisas e estudos que dizem que o Brasil tem um reconhecimento importante no setor espacial, apesar de não ter relevância de investimento por conta das nossas governantes que não se preocupam, né, com relação a esse setor, e também uma relação muito próxima com os setores de defesa. Então, para isso, eu trouxe aqui algumas empresas que são relacionadas ao setor aeroespacial brasileiro, que são associadas à Associação Brasileira de Empresas do Setor Aeroespacial. É lógico, muitas empresas a gente não conhece, algumas empresas elas são de outros países, mas que possuem operações aqui no Brasil. Algumas famosas, como a Embraer, a Vibras, são empresas que são relacionadas ao setor aeroespacial e defesa também. E quando a gente fala dessas importâncias, eu trago um primeiro pilar interessante, que é o de investimentos, né? Quando a gente fala do setor de aerospace e tudo mais, é um setor que movimenta muito dinheiro, porque é custoso você desenvolver tecnologia e estudos, leva tempo. Então, dinheiro ele é fundamental. Então, existem estimas de que esse setor vai aumentar até 2030 1 trilhão de dólares. E o governo, no ano passado, celebra um investimento de 1 bi em inovação no setor espacial brasileiro, tá? Então, quando a gente fala também de além do investimento, a gente tem o produto, né? A tecnologia que é desenvolvida. Então, a gente tem produtos muito sofisticados de alta tecnologia, como, por exemplo, satélites, aeronaves, mísseis, aeronaves de guerra. Então, imagina, por exemplo, um desenvolvimento de um míssil que, de repente, um grupo relacionado a um Estado-nação toma posse disso aqui e já entende como funciona, ele ganha em tempo. Então, a gente tem um desenvolvimento de tecnologia muito efetivo. Então, os destaques do setor, quando a gente fala, é justamente de pesquisa e desenvolvimento avançados, está muito ligado ao setor militar, então isso implica numa soberania nacional. Então, quando a gente fala do setor aerospace, ele está muito atrelado à soberania de um país, porque é um desenvolvimento de tecnologia, é informação, e, claro, propriedade intelectual, né? Então, quando a gente fala, principalmente, de projetos espaciais e tudo mais, ele é uma ideia, uma percepção de que leva muito tempo para ser feito, né? Quando a gente fala de uma aeronave, por exemplo, quando a gente fala de algum projeto de míssil, ele leva anos para ser desenvolvido e atingir aquela necessidade, né? Então, e quando a gente olha para a percepção dos motivadores desses grupos, que é o roubo de informação, espionagem, destruição e sabotagem, o crime financeiro, todos esses motivadores, eles estão muito atrelados a esse setor. Ou por quê? Porque eles percebem que isso é de extrema importância. Isso é um setor que é estratégico, né? A gente fala para todo o país, toda nação que é soberana, o setor aeroespacial é um setor estratégico, né? Porque ele desenvolve todas essas relações. Então, aqui é um pouco dessa percepção do porquê o setor aeroespacial, por que ele é importante, e por que ele é muito estratégico para todas as nações. E quando a gente fala de APT Groups, no setor aeroespacial, né? Eu listei alguns grupos aqui, com alguns países chaves, que são muito daqueles que eu mostrei anteriormente, né? Que é o Irã, a Rússia, a China e a Coreia do Norte. E o mais interessante é que, quando a gente faz estudo de APT Groups, a gente vai ter vários players no mercado, então a gente vai ter, por exemplo, Mandiant, CrowdStrike, entre outros, que vão fazer esses estudos e talvez eles trazem uma nomenclatura diferente. Então, um pode chamar de APT-40, outro pode chamar de Leviathan, né? Um vai chamar de Lazarus Groups, aí vai ter subgrupos dentro desses grupos, né? Por exemplo, dentro do Lazarus a gente tem o Andariel, que é um grupo, um subgrupo ali com objetivo. Então, quando a gente categoriza isso, é importante entender que muitas vezes a terminologia que vai estar desses APTs, eles vão estar associados. E quando a gente fala do setor espacial, é um setor muito visado, como a gente vem comentando. Então, por exemplo, tivemos ataques de ransomware relacionado a empresas da Boeing, Lockheed Martin, uma empresa do setor de defesa americano, SpaceX, que é do setor aeroespacial, né, com o objetivo de buscar informações. A gente teve uma tentativa de ataque à cadeia de suprimentos, no caso da Airbus, e esse ataque em específico, ele foi bem interessante porque ele tentou buscar informações, né, de segredos comerciais de aeronaves como a A400M e a A350, que são aeronaves de alto nível sofisticado, né, com o objetivo ali de obter vantagem. Então, quando a gente olha para esse setor, ele é um setor muito vantajoso porque, como eu comentei, o desenvolvimento de uma aeronave leva anos. Então, imagina que, de repente, um país que não desenvolve aeronave toma poder de como construir uma aeronave ou documentos estratégicos informacionais ali sobre a aeronave e consegue tomar posse dessas informações. Então, é realmente muito estratégico, muito importante para esses grupos, né? E aqui eu trouxe um outro caso, que foi um caso recente do ano passado, de 2023, no final de 2023, onde o Lazarus Group, isso foi atrelado ao grupo Lazarus, esse ataque, onde eles conseguiram adentrar uma empresa no setor aeroespacial da Espanha, tá? Aqui, né, nesse documento da E7, que é o que eu vou explicar um pouco mais a fundo aqui, ele busca ali justamente entender e busca as informações dessa empresa do setor aeroespacial.
E esse caso, os estudos de caso, da site, muito interessante, que ele traz em detalhes ali um pouco de como foi isso. E que eu vou tentar trazer um pouco de forma mais simplista, claro, exemplificar como funciona esse ataque avançado. Depois a gente vai entender os CTPs que decorreram a esse ataque para a gente entender como que a gente consegue se proteger, né? Então é aquele sempre aquela velha história, né? Para a gente conseguir se proteger, a gente tem que entender como que funciona, como que eles pensam, como que eles operam, né? Então o ataque ele começa, né, claro, com o atacante ali fazendo a primeira a primeiro contato via LinkedIn ali com o objetivo ali com um funcionário dessa empresa do setor aeroespacial. Então ele se passa por por um cara da Meta, né? Que é a empresa dona do Facebook, do Instagram. Ele se passa por esse lá com uma proposta de emprego e conversa ali com esse cara. A partir desse momento, ele envia um e-mail para que ele faça um quiz. E o mais interessante é que ele ataca uma pessoa do setor de desenvolvimento, então é um desenvolvedor de software. Então ele fala assim, ó, preciso que você monte essa imagem aqui para construir aqui um teste para ver os seus conhecimentos, né? Então, aqui a gente tem o primeiro elo do acesso inicial de reconhecimento ali para executar o ataque. A partir desse momento, executa uma série de artefatos na máquina dele, com os comportamentos, que chega até um softwarezinho chamado Nick Loader. Esse cara, ele é responsável para que o atacante, no caso, né, presente dentro desse grupo Lazarus, consiga acesso a essa máquina para estabelecer outros tipos de artefatos, outros binarios que ele consiga baixar nessa máquina. E a partir desse momento, ele consegue instalar, consegue executar o Lightless Clamp. Esse é interessante porque a S7 ela traz que o Lazarus ele operava com outro software um pouco mais antigo, vamos dizer assim, um pouco menos sofisticado do que esse foi observado nesse ataque. Esse Lightless Clamp ele opera com vários tipos de comandos, se não me engano, são mais de 60 comandos que ele consegue operar de forma ali remota na máquina da pessoa. E o mais interessante desse cara é que ele usa funcionalidades nativas do Windows. Então ele vai utilizar de recursos como Schedule Task, ou seja, andamento de tarefas da máquina, ele vai usar comandos que são padrões, por exemplo, ping, e outros comandos que são comumente conhecidos ali no ambiente. Então, a partir desse momento, ele já está com toda a cadeia de ataque informada, ele vai estabelecer uma confiança ali de comando e controle, né? Então, ele vai estabelecer comando e controle sobre aquela máquina, e aí começa todos os processos que a gente vai um pouco com base nos CTPs aqui, para executar, conseguir acessar os arquivos e, por fim, fazer a exfiltração de dados aí do ambiente dessa empresa, no caso, do setor aeroespacial. Então, aqui é um pouco para exemplificar como que é uma dinâmica de um ataque avançado. Então, a gente tem desde a parte do entendimento do alvo, a percepção, o objetivo, a execução, né? Então, a gente começa a observar. E quando a gente olha para isso, o objetivo nosso é entender esses comportamentos e utilizar o Mitre, né, que foi muito explicado aí pelo Manuelito na última palestra, utilizar das táticas e técnicas que ele operou para entender como funcionam esses comportamentos, né? Então, aqui um pouco, então ele faz reconhecimento e ganho de recursos ali, né? Conseguindo fazer o contato via LinkedIn, fazendo uma rede social, conseguindo executar através, manda um phishing com a imagem ali para ser utilizada na máquina, ele consegue o acesso inicial, faz com que o usuário execute o que ele precisa e, consequentemente, as demais execução. E aí, o próprio nome já diz, né, de APT, ele mantém a persistência no ambiente. Então, isso é o mais interessante. Ele mantém a persistência, ele busca passar controles de defesa do ambiente, ou seja, na parte de defesa evasion, ele vai fazer a descoberta, que é o ponto que é onde ele vai descobrir onde está o servidor de arquivo, onde estão os arquivos importantes que ele precisa. Por fim disso, ele já tem a comunicação e controle ali no ambiente e faz, consequentemente, a exfiltração de dados ali desse ataque, né? Então, aqui é um pouco da dinâmica de como funciona. Aqui estão todos os TTPs que operaram dentro desse ataque, do que foi categorizado aí por esse estudo. Então, a gente consegue observar a complexidade que é isso, né? E aí a gente vem para o ponto, né? Como que a gente consegue se proteger de algo como isso, né? De um ataque sofisticado ou até mesmo utilizando ferramentas avançadas, né? Então, separei em 4 pilares aqui, que é tecnologia e recursos. Então, a gente precisa de recursos robustos, investimentos em softwares, desde softwares de proteção, como antivírus, firewalls, EDRs, entre outros, até a parte de softwares que eu contrato, né? Então, por exemplo, eu tenho uma tecnologia de ERP no meu ambiente. Como que esse ERP ele funciona? Como que ele trabalha? Ele trabalha de forma segura? Ele é pensado no desenvolvimento seguro? Então, toda essa parte de tecnologia, ele está bem configurado. Então, todos esses pontos, né, quando a gente fala de tecnologia, é um pilar bem importante. Processos. Não adianta eu ter tudo isso, tecnologia, né, que nem foi dito aqui anteriormente, não adianta eu comprar uma ferramenta, uma melhor que tem no mercado ali, mas eu não tenho ela bem configurada, eu não tenho um processo bem definido em cima dela. Então, é importante a definição de processos, de políticas, né? Então, precisa ter políticas. A gente viu nesse ataque, por exemplo, aquele usuário que sofreu ataque no setor aeroespacial, ele utilizava de uma máquina corporativa para uso pessoal. Então, ele estava ali fazendo uma entrevista de emprego e ele utilizou de uma marca corporativa, né? Então, pensando no cenário, se ele já tivesse respeitado, talvez, ou tivesse uma política na empresa, ou se essa política tivesse sido respeitada, talvez não teria tido efetividade aquele ataque, né?
teria tido mais dificuldade ali para que aquele atacante conseguisse buscar aqueles objetivos, né? Um outro ponto, esse talvez o mais importante, é pessoas. Por quê? Quando eu olho para tecnologia, processo e até monitoramento contínuo, eu preciso de pessoas. São as pessoas que fazem acontecer, né? Então, pessoas qualificadas, tanto no âmbito de profissionais ligados à área de tecnologia, então, seja de segurança, seja de profissionais que vão é, fazer a parte de monitoramento, de construção da infra, todos os profissionais ligados à tecnologia, e até outras pessoas que não estão ligadas à tecnologia, mas operam com tecnologia. Então, ter conscientização de segurança, ter treinamentos recorrentes, campanhas de teste, então tudo isso é importante também que as pessoas estejam sempre atualizadas com as ameaças possíveis, né? E, por fim, o monitoramento contínuo. Aqui é onde entra o SOC, né? Mas o monitoramento contínuo é muito mais amplo. Então, a gente vai entrar. Você pode ter monitoramento tanto dos processos que estão acontecendo, das políticas. Então, essa parte é importante, é fazer com que esses três pilares sempre estejam operando da melhor forma possível, né? Mais próximo ali do cenário de 100%. Então, quanto mais próximo disso, melhor você vai estar com relação à maturidade. E aqui, para a gente trazer um pouco dessa perspectiva, né? E falar aqui, eu falo um pouco sobre como que nós podemos, então, proteger, olhando para toda essa perspectiva e pensando, utilizando no SOC, né? Então, qual que é a ideia, né? O Manito até introduziu que é a ideia de a gente operar no nível de maturidade do SOC, de entender o meu setor. Então, como eu estou falando do setor aeroespacial aqui, primeiro ponto é a gente fazer a preparação, né? Para que eu consiga realmente detectar esses comportamentos. E aqui eu estou utilizando uma metodologia do NIST, que é o Guia de Incident Handling, que ele traz um pouco dessa perspectiva e desses pilares, né? Então, na preparação, aqui eu vou dar um exemplo de uma preparação bem interessante que pode ser feita. Isso é baseado no Mitre, então qualquer um pode ir lá e trabalhar isso dentro do Mitre. Tem um Navigator lá que você consegue montar e fazer as técnicas dentro desse framework. E aqui, então, eu peguei todos aqueles grupos que foi de estudo e de entendimento que são focados no setor aeroespacial e olham para países como o Brasil, por exemplo, e mapeei quais são os comportamentos, né, quais são aqueles TTPs que eles operam. Então, aqui a gente consegue ver, quanto mais próximo do vermelho, né, que é a ideia de mapa de calor, mais próximo do vermelho, mais essa técnica ela é utilizada por todos esses grupos, né? Então, o Mitre ele traz um consolidado bem interessante com base nesses TTPs. Então, com base até em ataques durante toda a história que tiveram ali, que foram documentados e conseguiram ser estudados ali, eles conseguem categorizar quais são esses comportamentos que mais esses usuários fazem. Porque não adianta a gente preencher todo o Mitre, né? Preencher toda aquela cadeia do Mitre inteira, pintar tudo aquilo ali, porque realmente não vai ser efetivo. Então, aqui traz um pouco dessa perspectiva de quais são os principais comportamentos que a gente consegue monitorar, que são mais importantes ou são prioritários, né? Então, a gente consegue focalizar no setor e ver como está a capacidade de detecção disso. Para isso, a gente precisa detectar e analisar. E para detectar e analisar, a gente precisa ter tanto os eventos, os logs, as informações, da maneira mais eficiente possível, talvez mais centralizada possível, né? O uso de SIEM, ele é importante, desde que tenha todas as evidências, que a gente consiga detectar isso de alguma forma, que as ferramentas estejam operando das melhores formas para que a gente consiga detectar e analisar se realmente esses comportamentos estão acontecendo no ambiente. Então, aqui onde eu vou preparar, onde eu vou criar a detecção vou criar o cenário de ameaça, né? O caso de uso ali, a lógica de detecção para que eu consiga monitorar esses comportamentos e, consequentemente, eu poder ter capacidade, né, vamos falar assim, capacidade de fazer uma contramedida, conseguir erradicar e conseguir recuperar meu ambiente. Porque a gente viu que no ataque, ele é muito avançado, ele vem da forma ali para justamente atingir o objetivo dele, que pode ser um crime financeiro, pode ser uma infiltração de dados, que pode ser os dois, porque vai te causar um prejuízo financeiro e também os seus dados vão ser exfiltrados, então você precisa estar preparado dentro do ecossistema, então só que vamos dizer assim, é um organismo que consegue fazer isso, ele consegue ter essa capacidade, desde que ele esteja operando de forma bem eficiente, de fazer esse monitoramento, conseguir erradicar e, consequentemente, auxiliar na recuperação. E, por fim, e eu acho que esse aqui tem um pilar muito importante, e aqui eu faço uma analogia para a aviação, né? Eu gosto muito de aviação, e a aviação ela tem um ponto bem interessante, que é o seguinte, quando a gente olha para um acidente aéreo, qualquer que seja o incidente, tá? Seja ele que tenha mortes, não tenha mortes, enfim, todo incidente ou acidente, ele é estudado e entendido. Por que aquele incidente aconteceu? Porque houve algum erro no processo, porque houve um erro de pessoas, porque houve problemas mecânicos. Então, todo esse trabalho ele é feito na aviação para justamente, independente do que aconteça, eu preciso ter as lições aprendidas em cima dele, para que ele não volte a acontecer. Por isso que a gente, até brinca, a gente entra num avião que é um troço de metal pesando toneladas, que vai mais de 30 mil pés, voando a quase 1.000 quilômetros por hora, e a gente vai.
porque a gente tem uma percepção, mesmo que muitas pessoas com medo, de que é seguro, que você vai chegar naquele lugar. E para que seja seguro, é justamente, acho que esse é um pilar bem importante, é você aprender com tudo que acontece. Então, você tem um incidente, você tem que estudar ele, tem que entender, para que você aprenda que isso não aconteça. E o melhor disso, o compartilhamento de informações, que eu acho que isso é um ponto importante da segurança da informação, e nós profissionais, que é compartilhar, né? Compartilhar, então a gente tem já comumente bases que a gente consegue compartilhar, por exemplo, eu sofri um ataque, eu já disponibilizo os IOCs que eu sofri esse ataque para que outras corporações possam monitorar isso também no ambiente delas. Então, eu acho que isso é muito legal. Eu acho que esse é um ponto bem interessante. E aquilo, né? É um ciclo, né? Então, quando a gente fala de se proteger, ele sempre vai continuar. Então, você está sempre se atualizando, sempre se preparando, detectando, aumentando sua capacidade de detecção para isso estar sempre acontecendo. E para finalizar, espero que, não sei se eu fui muito rápido aqui, se eu extrapolei o tempo, mas eu peguei uma frase de Alan Turing, numa entrevista que ele concedeu, que ele diz: isto é apenas um gostinho do que está por vir e apenas uma sombra do que será. Eu achei um pouco para a gente refletir aí sobre essa ideia de ameaças e como que está, e como que hoje o mundo está, né, com essas tensões geopolíticas e como que isso tende a cada vez ser mais comum no cenário aí, mundial. É isso, obrigado, viu, pessoal. Show de bola, Rios. Arrasou na sua apresentação, viu? Ó, temos algumas perguntas aqui para você, tá? Bora. Primeiro, também pessoa anônima. Eu sei que existem APTs norte-coreanos, russos, chineses e iranianos. Mas você sabe dizer se existe alguma fonte ou lugar que possamos consultar mais sobre APTs americanos? Perfeito. Quando a gente fala de Estados Unidos, como até trouxe para a introdução, né? Os Estados Unidos, ele criou essa nomenclatura, mas ele não se enxerga isso como algo normal. Tem um site bem legal, depois eu vou, para quem quiser me consultar no LinkedIn lá, eu posso disponibilizar, porque existe digamos, uma biblioteca onde ele estuda, ele traz tantos APTs. Vamos dar um exemplo, se a gente for olhar para o cenário de ameaças avançadas, a gente pode dizer que a CIA é um órgão que opera desse tipo, né? Então a gente consegue olhar para essa perspectiva de que ela é um órgão que opera nesse sentido. E a gente consegue também ter outros players que a gente consegue monitorar. Então, por exemplo, a gente tem a Mandiant, que é uma fabricante que você consegue fazer estudos também, trazer esse tipo de informação. A gente tem CrowdStrike, mas como são empresas, muitas empresas elas são norte-americanas, a gente tem esse ponto aí de intersecção, né, de ponto que a gente consegue operar. Mas tem um site bem legal que a gente consegue monitorar isso, trazer alguns insights, algumas coisas, principalmente com operações que são relacionadas aos Estados Unidos, né? Beleza, Rios. Ó, tem mais uma aqui, mas ela não foi tão específica, mas bora lá. Existe monitoramento dos dados de colaboradores que estejam vazados na Dark Web? Não sei Como quais são os colaboradores, de qual empresa é, mas foi isso que a pessoa falou. existe Existe como? monitoramento dos dados de colaboradores que estejam vazados na Dark Web? Ele não Se existe especificou. monitoramento? Sim, isso existe. Aí talvez até o nosso amigo Alex Pedal sabe até mais do que eu, ou até mesmo o nosso querido Cabral aí, que é a parte de Threat Intelligence. Threat Intelligence que está olhando para fora, né? Quando a gente olha para o SOC, a gente está olhando para dentro do ambiente. Então, vamos assim, a gente está olhando já para o passado, não só olha para o passado porque já aconteceu, né? Então, quando a gente olha para dados vazados, informações, a gente está olhando numa perspectiva para fora. Então, é quem olha, normalmente, é Threat Intelligence, a parte de investigação de ameaça que vai olhar para fora e vai ver se existe alguma coisa na dark web, algum tipo de comunicação, em fóruns, undergrounds, e aí existe todo esse trabalho ali, que pode acontecer no âmbito de threat intelligence mesmo. E olha só, a gente faz isso aqui na Exato. Tempest. Contrate o serviço de Threat Intelligence da Tempest. Ele Vamos já pode. dá. Muito Eu bom. queria fazer uma pergunta, posso? Pode falar, Cabral, temos bastante Se- tempo. Não, Temos 10 minutos ainda, tá? Para Rios, à vontade. eu queria fazer só, já que você fez essa correlação, né, segurança, aviação e tal, uma coisa que é marcante na indústria de aviação é o quanto essa indústria é regulada. Existem N padrões, normas, leis que, sabe, para regular a indústria de aviação, regular a cadeia de suprimentos da indústria de aviação. Eu queria saber a tua opinião se a gente aumentasse o número de regulações, mas estou falando de regulações que funcionam mesmo, na área de segurança, se a gente traria benefícios como os que trazem para a área de aviação.
Com certeza, eu sou exatamente isso, Gabriel. Quando a gente fala para aviação, quando a gente fala de aviação, a gente tem um custo muito operacional muito alto, justamente por conta disso, por quantidade de regulação que tem. Então, desde a concepção do produto de uma aeronave, ela tem que ser testada, validada ao extremo, levar a extremo a coisas que não poderiam acontecer, né? Por exemplo, até mesmo o marco regulatório de aviação, de como funciona, eu acho isso extremamente importante. Eu acho que se a gente conseguisse adotar minimamente, né, esses controles, eu acho que a segurança teria que ser mais efetiva, né? Então, eu acho que isso é... E a gente vê, por exemplo, algumas adoções mais recentes, como a LGPD, algumas leis que vão surgindo justamente para dar embasamento e fazer com que as empresas olhem para essa perspectiva de investimento em segurança. Eu acho que isso é uma coisa que atrela a outra. Ó, você tem que estar em conformidade com a lei. Então, eu vou precisar começar a olhar para isso. Não vou poder mais negligenciar, né? Então, eu acho que isso é... Eu acredito que aumentaria, sim, a segurança. Excelente. Eu acho que. Ah, não, teve uma pergunta que eu tinha anotado e esqueci, agora eu lembrei. Teve uma pessoa que falou sobre estágio no SOC, eu acho que vale. Quando que vai abrir o estágio para o SOC? E aí eu acho que eu passo a bola para a Grazi, porque a gente está pertinho disso, né? Fala aí. Eu ia falar sobre isso no final do evento, mas vou dar só apenas um spoiler, tá? Se vocês estão acompanhando as nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, vocês devem ter percebido que um dos nossos últimos posts foi dando um alerta que as nossas inscrições são quase abertas, tá? Então, vocês precisam acompanhar as nossas páginas de carreira, que é a nossa GUP, para ver se tem alguma vaga em aberto ou não, e se surgir e quando surgir, tá? Isso é para as vagas de estágio, bem como para as vagas a nível CLT também, tá? Estágio, próximas semanas, fiquem ligados. E eu digo isso porque a maioria das pessoas que participam tanto do Turing Day quanto do Ada Lovelace Day são estudantes. E aí, estudantes que estão iniciando o curso, que estão ali quase no final do curso também, então, sentem muito interesse em começar a estagiar, tá? Então, fiquem atentos nas nossas redes sociais, que logo, logo as vagas estarão abertas. E algo que eu preciso frisar é que não necessariamente vão ter vagas relacionadas ao SOC, tá? Vocês precisam ficar atentos para saber se tem alguma vaga que interessa a vocês, e aí podem ser ou não do SOC.